Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, estou aqui novamente para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e pessoas? Neste 21º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre as ferrovias de alto desempenho. Então, eu já comentei no episódio passado sobre as ferrovias do agronegócio, agora eu vou falar um pouquinho sobre ferrovias de alto desempenho, ou como as pessoas conhecem mais, as ferrovias heavy haul, tá bom? Então, esse tipo de serviço é aquele que realmente predomina no nosso país, né? As ferrovias de alto desempenho, né? Então, quando a gente analisa aqui o sistema ferroviário nacional, a gente observa que são mais ou menos 13 ferrovias, né? São 3 grupos principais que controlam essas concessões ferroviárias. E o que é interessante também é que 12% dessa malha ferroviária ela transporta 82% da carga total no território brasileiro. Então isso é uma coisa interessante também. Existe uma concentração muito grande aí no transporte dessas ferrovias aí de alto desempenho, né? E quais são essas ferrovias? A Estrada de Ferro Carajás, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a MRS. Então o que a gente observa é que realmente existe aí um sistema ferroviário nacional de alto desempenho. Ele é voltado basicamente para exportação de minério, né? Então nós temos esses 3 casos, né? A Estrada de Ferro Carajás, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e também a MRS Logística. Então são serviços muito especializados voltados para a exportação de minério. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas 3 ferrovias. A primeira delas é a Estrada de Ferro Carajás. Ela não é exatamente uma empresa ferroviária, uma empresa transportadora de produtos, né, e pessoas. Porque ela faz parte da Vale S.A., ela é uma filial da Vale S.A., então não é uma ferrovia independente. Ela transporta minério da província mineral de Carajás, no Pará, né, fica ali na região de Paraupebas, até a Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. São 892 quilômetros em bitola larga e ela é 100% duplicada. E também tem como característica principal ser uma ferrovia monofuncional, extravertida e unidirecional. Então essa ferrovia ela é aquela clássica concepção, né, de mina ferrovia porto, né? Ela é uma ferrovia voltada para atender os interesses da Vale. Ela, por acaso, ela também transporta passageiros, né, de São Luís até Paraupebas e Paraupebas até São Luís. Então é uma ferrovia voltada basicamente para o transporte de minério de ferro. E a segunda ferrovia que eu gosto de falar bastante sobre ela é a Estrada de Ferro Vitória-Minas. É uma ferrovia já com mais de 120 anos de existência, mas também não é uma ferrovia como a gente poderia imaginar, né, uma empresa transportadora. Ela faz parte dos ativos da Vale S.A., ela é uma filial da Vale S.A. Ela transporta minério do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ali na região de Belo Horizonte, até o Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. São 905 quilômetros em bitola métrica e duplicada. E também, né, como característica principal, era uma ferrovia monofuncional, extravertida e também unidirecional. Então essa ferrovia também é uma ferrovia dedicada aí ao transporte de minério. O principal produto dela é minério de ferro. Ela também transporta passageiros, né, entre Belo Horizonte e Vitória, Belo Horizonte, em viagens diárias. Mas também é uma ferrovia monofuncional, extravertida e unidirecional, porque é voltada basicamente para o transporte de produtos em direção aos portos. E a terceira ferrovia também que faz parte das ferrovias de alto desempenho é a ferrovia da MRS Logística. Então é uma ferrovia que tem como acionistas a CSN e a MBR, sendo que a MBR também tem a Vale como acionista. Então a gente pode dizer aí que é uma ferrovia que tem a participação da Vale também, né? Ela interliga Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela é uma ferrovia de bitola larga com 1.643 quilômetros de extensão e também tem como característica ser uma ferrovia monofuncional,
extravertida e unidirecional. Então a MRS Logística é uma ferrovia que tem a sua própria história também, principalmente porque ela é formada pela Ferrovia do Aço também, que foi muito importante aí no passado, tem toda uma história aí da construção dessa ferrovia, mas ela também é uma ferrovia voltada à exportação de minério, basicamente, né? Uma ferrovia monofuncional e também voltada aos portos. Então o que a gente pode concluir de tudo que eu falei nesse episódio aqui, né? Sobre essas ferrovias de alto desempenho, né? É que como elas trabalham com basicamente minério de ferro, elas são altamente vulneráveis e altamente dependentes do mercado exterior, né? Então isso é uma preocupação muito grande aí, porque nós estamos aí falando de ferrovias que atendem basicamente a China, né? Então nós temos que ter essa preocupação aí com relação à pouca variedade de produtos transportados por essa ferrovia. E também essas ferrovias aí de alto desempenho, o que chama muita atenção é que elas acabam transportando, né, as próprias cargas das suas operadoras, ou seja, são concessões ferroviárias que transportam suas próprias cargas. Então, isso também é uma questão preocupante aí, porque essas concessões elas acabam priorizando as suas cargas e não cargas de terceiros. Então, já chegando ao final aí do nosso 20º episódio, eu quero trazer o livro aí para vocês consultarem, né? O livro que eu escolhi aqui para vocês é A Estrada de Ferro Vitória-Minas e Suas Locomotivas desde 1904. Então, como eu já falei para vocês, né? É uma ferrovia aí muito importante. Ela tem mais de 120 anos aí de criação e esse livro ele fala um pouquinho da história dessa ferrovia. Divide, inclusive, em várias fases, né? São 6 fases aí da história dessas ferrovias, né? É um livro também que faz parte da memória do trem, que foi escrito por Eduardo J.J. Coelho e João Bosco Sete. Então é um livro aí também que é muito interessante, também tem todo um registro aí das locomotivas, dos equipamentos ferroviários utilizados. Então, para vocês que gostam aí de história das ferrovias, também é uma publicação muito importante. E já para finalizando aqui o nosso episódio, eu gosto muito de trazer algumas atividades para vocês, e a atividade desse 21º episódio, né? Eu quero que vocês pesquisem no Google ali quais são os clientes das ferrovias Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória-Minas e MRS Logística. Então, como eu já comentei nesse episódio aqui, essas ferrovias elas acabam transportando suas próprias cargas, mas elas também têm outros clientes. Então eu queria que vocês pesquisassem aí no site dessas ferrovias, né, ou então em alguns relatórios aí que são publicados e que estão disponíveis na internet. Eu quero que vocês façam uma pesquisa aí e façam uma relação aí de quais são os clientes dessas ferrovias. Tá ótimo? Então, muito bem, eu queria já, finalizando aqui o nosso episódio, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado aí pela participação, pelos likes, né? Eu sei que vocês gostam muito de ferrovias e gostam muito da história das ferrovias brasileiras. Então, muito obrigado aí e até o próximo episódio.